Muito bom. Mateus 14, 22 a 31. Todos abriram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos. Repete comigo, fala assim: Jesus insistiu com os seus discípulos. Mais uma vez, fala assim: Jesus insistiu com os seus discípulos. Eu continuo lendo. Que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar. Enquanto ele despedia as multidões, depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, seus discípulos, distante da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Repete comigo: um vento forte havia se levantado. Eu não sei o que você está passando. Talvez alguns estão aqui nessa noite e um vento forte se levantou contra a sua vida em alguma área. Mas não se desespere. Jesus sempre está disposto a te socorrer. Amém? Continuando o texto, versículo 25. Por volta das 3 da madrugada, algumas versões diz 4 horas, entre as 3 e as 6 da manhã, né? Melhor definir assim. Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Vou repetir: caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados, em pânico. Essa palavra quer dizer: é um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, no mesmo instante, porém Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, coragem, sou eu. Deus manda dizer para você nessa noite: não tenha medo, tenham coragem, Jesus é com você, não tenha medo. Seguindo, versículo 28. Então Pedro gritou: se realmente o Senhor é o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. A resposta de Jesus foi: venha. Jesus não foi prolixo, Jesus não explicou nada. Jesus não falou: Pedro, pode vir, mas cuidado, a onda está forte, o vento está forte, não é normal, não é natural. Não. Simplesmente Jesus disse: venha. Venha, Pedro. Então Pedro desceu do barco e caminhou, repete comigo, caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Essa noite é a noite de você sair do barco e ter uma vida sobrenatural. É dia de você viver o sobrenatural. É noite de você sair do barco. Para aqueles que creem, é lógico. Porque eu acredito que os 12 estavam nesse barco. Eu acredito que os 12 estavam. Mas só um viveu o sobrenatural. Eu espero que não seja só um, mas várias pessoas hoje possam decidir sair do barco e viver o sobrenatural de Deus na sua vida. No mesmo instante, Jesus, estou pulando aqui. Andou em direção a Jesus, versículo 30. Mas quando... Aqui está falando sobre Pedro. Reparou no vento forte e nas ondas. Essa palavra aparece de novo. Ficou aterrorizado. Ficou com medo. Naquela versão. Começou a afundar. E gritou. Você não está confiando que eu vou ler sem óculos? É sobrenatural, meu filho, eu estou pregando, aleluia. Mas eu te agradeço, perdão.
Deixa ela aqui. Deixa a prótese ocular ali. Mas quando reparou no vento forte nas ondas, ficou aterrorizado. E começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Fala assim: quando Jesus entrou no barco, o vento parou. Feche teus olhos. Eu não sei se você tem fé o suficiente para sair do barco hoje, mas eu queria te pedir que você clame a Deus agora. Porque não é vergonha você falar: Jesus, me ajuda na minha falta de fé. Porque às vezes você não tem fé para crer. Entendeu? Então eu queria que você começasse a clamar em nome de Jesus. Comece a clamar. Fala: Deus, eu quero viver os teus sinais e maravilhas. Eu quero, Senhor. Abra sua boca, irmão. Abra sua boca, comece a clamar. Fala: me ajuda na minha falta de fé. Eu decido sair do barco hoje. Eu quero viver experiências novas. Eu quero viver milagres, Senhor. Eu não quero viver uma vida rasa. Eu não quero viver um cristianismo medíocre, religioso. Eu quero experimentar o sobrenatural. Clame a Deus, clame a Deus. Faça dessa canção a tua oração. Vai profetizando isso. Deus do sobrenatural O Deus de milagre está aqui. Ele é o mesmo ontem, é hoje e será eternamente. Eu vou viver, Senhor. O Deus do sobrenatural está aqui. Sinais, milagres. Cante isso. Viverei. O Deus do sobrenatural está aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui. E quando o Senhor está no ambiente, tudo muda. O sobrenatural acontece, milagres acontecem, maravilhas acontecem, transformação é gerada, a fé, ela é aumentada. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco. Eu não tenho habilidade nem pretensão nenhuma de adentrar o coração do teu povo. Eu não tenho essa habilidade, mas eu confio na graça e na unção que está sobre mim. Eu sei que o teu Espírito pode. Então traga a iluminação, ilumina os olhos do coração de cada um e traga uma mensagem personalizada em cada coração, ativando a fé nesses corações. Que ao final desse culto, eles saiam daqui andando por sobre as águas, vivendo o sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus, amém. Quantos crê? Vai acontecer algo diferente na sua vida se você crer. Fala para o seu irmão assim: vamos sair do barco. Vira para o outro para ele não ficar com o seu, vira para o outro e fala assim: vamos sair do barco. Eu senti que tem alguém pensando assim: mas eu estou sem boia, estou sem salva-vida. Mas e a fé? Quantos desejam andar sobre as águas nessa noite? Irmãos, eu acredito que a vida cristã, ela não é vivida totalmente fora do barco. Eu acredito nisso. Eu acredito que o cristão, ele não consegue viver toda a sua vida fora do barco, andando sobre as águas.
Mas eu quero dizer uma coisa para você: tem cristão que não experimenta nada de sobrenatural. Cristão que é cristão, ele precisa dar umas voltinhas de vez em quando por sobre as águas. Você precisa viver o sobrenatural. Irmãos, essa igreja tem vivido o sobrenatural de Deus. Financeiro, todas as coisas. Quantos diagnósticos foi mudado aqui? O médico disse: olha, esse neném não vai escutar, esse neném não vai nascer com vida, esse não sei o que, olha essa enfermidade, esse câncer, esse caroço. Quantas vezes nós oramos aqui, o diagnóstico foi mudado? Quantos aqui já ouviu o testemunho aqui, pôde celebrar o Senhor? Irmãos, é muito lindo isso, ouvir testemunho é maravilhoso, toca no meu coração. Portas de emprego, pessoas que estavam muito tempo desempregadas, isso é maravilhoso. Ei, mas presta atenção, pare de se alegrar com o testemunho dos outros, viva os seus próprios testemunhos, aprenda a viver o sobrenatural, conte os seus testemunhos a partir de hoje. Pare de viver milagre dos outros. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. É bom, irmãos, quando eu escuto testemunho de milagre, eu confesso que talvez uns 10 anos atrás, ou até menos um pouco, talvez 7 anos atrás, eu escutava umas histórias, uns milagres, eu falava: meu Deus, a minha mente humana fala, não é possível. Uma vez eu escutei um pastor dizendo que ele estava passando uma necessidade financeira, e ele precisava de dinheiro, ele estava sem recurso financeiro, e ele orou e Deus falou: põe a mão no seu bolso. E ele pôs a mão no bolso, irmão, tinha vários dólares ali para sustentar ele, não sei se foi um mês ou quanto tempo. Eu escutei aquele testemunho, eu me alegrei, mas ao mesmo tempo eu falei: meu Deus, não é possível, isso aí não existe. Como é que vai gerar um papel? Ele esqueceu esse dinheiro no bolso dele, não é possível. A nossa mente começa a falar: não é verdade essas coisas, não pode ser verdade, não tem cabimento acontecer um negócio desse. Quantos concordam comigo que natural é coisa complicada demais de ver isso? Mas a vida desse pastor, a vida dele mostra frutos dignos de arrependimento, um homem de Deus. Então eu creio que aquilo é verdade. Eu tenho aprendido a me mover no sobrenatural, também não faz muito tempo não. Mas a melhor coisa que tem é a gente aprender que o verdadeiro cristão, ele não pode viver por vista, ele tem que viver por visão, ele tem que viver por fé. O meu justo, ele não anda por aquilo que ele vê, ele tem que andar por fé. Sair do barco é viver o sobrenatural de Deus. Irmãos, andar com Deus é andar no sobrenatural. Porque Deus, a sua essência, Ele é sobrenatural. O Deus que nós servimos, Ele não está limitado ao tempo. Para Ele, passado, presente e futuro é tudo a mesma coisa. Um dia para Ele é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Deus não está preso a uma limitação de tempo, de leis da gravidade, nada disso. Deus, Ele na sua essência, Ele é um Deus sobrenatural. Então quando Ele vai se mover de forma sobrenatural. A própria essência de Deus é sobrenatural. Deus não está limitado por nada nessa terra, pela distância, por leis da natureza, por lei da gravidade, nada impede o mover do Senhor. O nosso Deus é o Deus do impossível, porque para Deus nada é impossível. Agindo Deus, quem impedirá? Qual é a resposta? Ninguém. Quando Ele decide agir, ninguém pode impedir. Então Deus está nos chamando nessa noite para que você venha à presença dEle e viva uma vida sobrenatural. Aprenda a se mover no sobrenatural. Sobrenatural é aquilo que excede as forças da natureza. Sobrenatural é aquilo que não é natural, aquilo que não é normal, aquilo que não é ordinário, aquilo que não é comum. Sobrenatural é coisa grande, é milagre, e é impossível. E o nosso Deus é o Deus do impossível. Agora, o sobrenatural, ele não é conhecido pelo cristão, senão pela fé. A fé é a chave para você viver o sobrenatural. Você precisa crer nesta palavra. Então nós podemos ver que toda a Bíblia, as manifestações de Deus, elas são recheadas de sobrenatural. Por quê? Porque Deus é sobrenatural. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele não só criou todas as coisas, mas Ele mantém todas as coisas.
Tudo foi criado por Ele, para Ele e para a glória dEle. Tudo é dEle. Deus é um Deus do sobrenatural. Então, quando você que é leitor da Bíblia, você sabe o que eu estou dizendo. Quando a gente começa lá com Abraão, irmãos, com 100 anos ele gerou filho. Sara, estéril, com 90 gerou filho. É natural? Não é natural. É sobrenatural. Ele prosperou. A descendência dele foi como a areia, como as estrelas do céu, da forma que Deus falou. Depois veio o seu filho Isaac, prosperou em tempo de crise. Também a mulher estéril, também gerou filhos. E depois Jacó prosperou, foi muito rico, teve visões. Depois José, de forma milagrosa, revelava sonhos, e foi o segundo homem de todo mundo, do Egito, governador. Então, quando você está acompanhando toda a escritura bíblica, você vê Deus agindo no sobrenatural. Aí o povo estava escravo no deserto. Como é que Deus chama Moisés? De forma natural? Não, de forma sobrenatural. Ele viu um arbusto pegando fogo. O problema não era pegar fogo no arbusto, porque no deserto isso é normal, pegar fogo. O que era o sobrenatural? É que ele viu pegando fogo e não se consumia. Sobrenatural. Moisés vai libertar o meu povo. E aí a libertação foi natural? Tudo sobrenatural, pragas. Deus acabando com todos os deuses do Egito, mostrando que Ele é Deus acima de tudo e de todos. Tira o povo do deserto de maneira sobrenatural, com o braço forte do nosso Deus. Assim como Deus com o braço forte tirou você das trevas, tirou você da prostituição, do engano, da bebida, do vício, restaurou teu casamento, com a mão forte Deus te restaurou. Ele tirou você do deserto, ou melhor, tirou você da escravidão. Irmão, mas até a terra prometida tinha um deserto a ser enfrentado. E no deserto foi natural? Não foi natural, porque o natural era morrer seco, esturricado do calor do deserto, ou morrer congelado no frio à noite no deserto. Mas Deus, de maneira poderosa, sobrenatural, mas de dia a nuvem fazendo sombra, e de noite uma coluna de fogo para esquentar o povo. É lógico que também para guiar o povo. Mas milagre. O povo começa a reclamar de água, reclamar de comida. Deus, um milagre, cai pão do céu. Irmão, é milagre cair pão do céu? Não é milagre, irmão, é milagre. Aí eles reclamam que é carne. Então Deus falou para eles: então eu vou dar carne para ele, vai comer até sair para o nariz. Mandou codorniz para ele, mas de monte. Churrasco de ave. Comeram, milagre. Aí vai tomar água, começa a resmungar, reclamar. A água está amarga. Deus fala: joga um galho aí. Vai numa água amarga e joga um galho, vê se fica potável a água. Não vira, porque é algo sobrenatural. Está sem água, Moisés bate na rocha. A rocha da água. Aonde que rocha da água? Sobrenatural. Irmão, nós vamos andando por toda a Bíblia. Maná. Aí Josué na guerra manda o sol parar. Irmão, é natural mandar o sol parar no lugar? Mas o sol parou. Sobrenatural. Quantas coisas foi acontecendo. Aí diante da muralha de Jericó, Deus fala: grita que essa muralha que vai cair. Irmão, quem que é louco para gritar para cair uma parede? Só quem tem fé, quem decide sair do barco, quem está se movendo pelo sobrenatural. Então vamos celebrar, vamos gritar, porque essas muralhas vão cair. E caíram as muralhas. Sobrenatural. Toda a Bíblia, você vai caminhando, sobrenatural. Elias falou: não vai chover, durante 3 anos e meio, não choveu. Não choveu, foi sustentado. Aí surgiu aquele ditado, né? Está no bico do corvo. Foi sustentado por corvos. É sobrenatural, não é? Sobrenatural. Deus mandava comida para ele. A viúva, faltava azeite, faltava farinha. O milagre sobre a vida dela multiplicou e não faltou na casa dela enquanto não choveu. É natural isso? Não, é sobrenatural. Irmão, tanta coisa foi acontecendo, né? Você vai lembrando de história, você pode ir falando se você quiser. Quer falar alguma aí? Você lembra? Vai falando. Lembra de Eliseu? Um machado, irmão, afundou. Ferro puro. Joga lá a madeira e sobe o machado. Meu Deus, sobrenatural. Quem é louco de fazer isso? Os crentes,
que confiam em Deus vai viver essa loucura humana, mas vai ver o sobrenatural de Deus acontecendo. Nós precisamos entender que Deus é o Deus do sobrenatural. Em Sadraque, Mesaque e Abednego, não vamos adorar outro Deus. Daniel também, não vamos se dobrar, não vou deixar de orar o meu Deus. Eu não vou me corromper com esse sistema desse mundo, eu não vou me vender. Pegaram os mais fortes para jogar ele na fornalha. Irmão, quem jogou os 3 morreu queimado. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, quem já queimou os pelinhos no fogão? Fica aquele cheiro de pela porca, aquele negócio. Não chega, nossa, queimei. Ei, presta atenção, Sadraque, Mesaque e Abednego não cheirou nada, nem um fio do braço, nem da cabeça queimou, porque eles estavam vivendo o sobrenatural. Leões famintos, Daniel foi jogado, ficou tranquilo, brincando de gatinho, miau, 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 porque eles estavam vivendo o sobrenatural. Irmão, e assim nós vamos. Podia falar muitas coisas aqui, muitas coisas. Toda a Bíblia, quando Deus começa a agir, é algo sobrenatural. E no Novo Testamento, pastor, você falou só do Velho. Irmão, no Novo Testamento está cheio de sobrenatural. Primeiro milagre de Jesus, transformou água em vinho. É normal? É natural? De jeito nenhum. Curar leprosos, cegos, surdos, expulsar demônios, multiplicação dos pães, não é natural. Prisões, a patente do portão elétrico foi Deus que fez. Tem gente que falou que é ele, mas não é, foi Deus. Na prisão o portão se abriu automaticamente. Deus apertou o botãozinho lá no céu e abriu. E Pedro falou, não é possível que eu estou saindo assim. As cadeias se abrem, terremoto aconteceu, né? As algemas caíram e os discípulos eram liberados. Sobrenatural. Agora, para você crer de verdade agora, uma pessoa que morreu depois de 4 dias, como é que pode ressuscitar? Lázaro, vem para fora, meu filho. Ah, mas não é possível. Tudo é possível ao que crê. E Lázaro saiu para fora depois de 4 dias mortos. Mesmo que os teus sonhos tenham morrido, Deus é capaz de ressuscitar os teus sonhos, mudar a tua história, mudar a tua vida por completo. Mas você tem que sair do barco nessa noite. Tem que sair do barco. Isso tudo só para falar para você que quando Deus age, Ele age de forma sobrenatural. Deus age no invisível, sem a gente perceber, para que a gente possa ser abençoado por Ele. E Deus quer nos levar nessa noite, a nossa vida cristã, viver o sobrenatural dEle. Para viver o sobrenatural, precisamos sair do comum para o incomum. Sair do raso e profundo. Do natural para o sobrenatural. Você precisa sair do barco nessa noite. O ladrão, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir você. A única coisa que o diabo quer com você é acabar com a sua vida, acabar com a sua família, acabar com as suas finanças, detonar você, tirar os seus filhos, pôr os teus filhos nas drogas, acabar com você. Mas Jesus não, Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Vivam o sobrenatural de Jesus. Sai do barco hoje. Sai do barco, você tem que sair do barco hoje. O barco representa o teu contexto, a tua vidinha, o teu mundinho. Você precisa hoje tomar uma atitude. Eu sei que não é fácil sair do barco, irmãos. Eu creio que mesmo numa tempestade, alta madrugada, o lugar mais seguro ainda é o barco. Eu sei disso, não é fácil sair do barco. Mesmo no meio de uma tempestade, mesmo que o barco está afundando, ainda o melhor é ficar dentro dele. Quantos concordam comigo? Eu sei que não é fácil. Eu sei que você, a tua essência é natural. Você foi criado, né, do pó da terra. Você não consegue agir no sobrenatural a não ser através da presença de Jesus na sua vida, do Espírito Santo, da palavra de Deus na tua vida. O nosso corpo é limitado às leis da gravidade, à lei da natureza. Não adianta você querer pular do avião que você vai vir voando igual um passarinho. Não, você vai cair, vai morrer. O nosso corpo é limitado, não tem como você andar sobre as águas. Quem já tentou andar sobre as águas? Ninguém.
Na piscina, vocês nunca brincaram, sai correndo assim para ver quantos passos. Ah, eu dei 3, eu dei 2, deu nada, já tinha afundado, mas fala que deu 3 passos na água. Está achando que é Pedro e Jesus, não andou nada. Aí põe umas boias assim para a gente tentar poder ter o prazer de andar um pouquinho sobre as águas. A gente não consegue viver o sobrenatural naturalmente, porque o nosso corpo físico ele está limitado ao que é natural. Você concorda comigo? Nós estamos limitados. Nós temos limite, nós temos um limite. Só que eu quero falar nessa primeira parte dessa mensagem. Eu vou terminar domingo que vem. Então não falte, porque senão você não vai perder a bênção, vai ficar só com a metade, tem que ter a bênção completa. Isso aqui já é uma estratégia, um marketing gospel. Para você não faltar domingo que vem. Mas é que não dá tempo, irmãos. Geralmente eu gosto de terminar algo, não quero deixar para outra, mas não dá, eu não queria correr, não dá tempo. E hoje mesmo pela manhã, não dá tempo de fazer tudo. Então eu vou parar pela metade. Eu quero falar só de alguns sentimentos que você tem que arrancar da sua vida, ou vencer esses sentimentos hoje, para que você possa viver o sobrenatural de Deus, amém? Então nós vamos falar de alguns sentimentos que te prendem no barco, que te impede de sair do barco, impede você viver os milagres, as maravilhas. Nós cantamos aqui, o Deus do sobrenatural está neste lugar, irmão. Eu creio de todo o meu coração. A gente não está reunido aqui por uma festa, por um clube ou por amizade, não. Nós estamos reunidos aqui na presença do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para celebrar Ele, para cultuar Ele. Ele é o Deus dessa casa, Ele está neste lugar. E se você crê na palavra dEle, você vai viver o sobrenatural de Deus. Aquilo que é impossível acontecer, vai ser possível àqueles que creem. Então vamos ver alguns sentimentos que nos prendem no barco, que impede a gente de tomar uma atitude de sair do barco. Primeiro, orgulho. Fala assim, orgulho. Pergunta para o seu irmão com educação. Fala assim, você é orgulhoso? Aproveita marido e esposa agora. Pergunta. Ai meu Deus. Não é para brigar, marido e esposa. Pergunta aí, pergunta aí. Tem uns que não perguntaram aí. Pergunta. Isso, pergunta. É. Não é para falar, se é assim. Não é para brigar. Respeite o pastor, por favor. Quer ver agora? Quem aqui é orgulhoso ou orgulhosa? Levanta a mão. Meu Deus. O apelo aqui, nós vamos ter que arrebentar essa parede para vir aqui para frente hoje. E você que não levantou a mão, até o final se prepara. Você tem orgulho de não ser orgulhoso. Você está rindo porque é verdade. Irmãos, eu quero dizer para vocês que esse negócio de orgulho aqui, eu tenho caminhado pelo menos uns 3 anos isso aqui, e eu tenho apanhado do bom sentido de Deus. Eu achava que eu não tinha esse bicho em mim, não. Mas quando Deus começou a mostrar, eu sempre falo que todas as vezes que eu ia pregar no casamento, eu sou convidado para ministrar no casamento, abençoar um casamento, pregar sobre Deus no casamento, eu sempre vou com muita alegria no meu coração, porque eu acredito nessa instituição que Deus criou, o casamento, e eu vivo bem meu casamento. Mas irmãos, eu quero dizer para você, quando Deus começou a mostrar para mim que alguns erros, pecados que eu tinha cometido, era fruto do meu orgulho, meu casamento, para mim, minha esposa está aqui, depois você pergunta para ela, para não ficar feio, mas para mim tem sido lua de mel em todo o tempo, faz uns 3, 4 anos, porque eu entendi que o meu orgulho atrapalhava meu relacionamento muito transparente com a minha esposa, com os meus filhos. O orgulho é o pior mal da humanidade. Foi o primeiro pecado gerado no universo. Lúcifer, um anjo de luz, ele se rebelou pelo orgulho, falou, não vou dar mais glória a Deus não, eu quero a glória para mim, orgulhoso. Então nós temos que tomar cuidado. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5 diz que Deus resiste aos soberbos. Você quer sair do barco, você quer viver o sobrenatural, você quer ter a graça e o favor de Deus sobre a sua vida? Seja humilde, porque Ele dá graça aos humildes, mas os orgulhosos vai ser resistido por Deus. Os orgulhosos até conquistam coisas, mas o diabo vai tomar, porque Deus vai te resistir, meu irmão, porque Deus não quer que você vá para o inferno, e o teu orgulho te leva para o inferno.
Sabe, o orgulho é algo terrível, desastroso, é uma desgraça na vida de todo cristão. O orgulho. Porque o orgulho faz a pessoa viver somente pelo natural. Por exemplo, a classe mais orgulhosa que tinha na época de Jesus eram os fariseus, eram os religiosos. Eu te pergunto, eles viviam o sobrenatural? Não, mas quando Jesus fazia o sobrenatural, eles queriam matar Jesus. Eles tinham raiva quando Jesus curava alguém, eles tinham raiva quando Jesus abençoava alguém, quando expulsava o demônio de alguém. É verdade ou não é? Porque o religioso é orgulhoso ao extremo, ele vive em injustiça própria. O orgulhoso não vive o sobrenatural de Deus, jamais ele vai viver. Sabe por quê? Porque ele só vai pedir a Deus algo que ele acha que ele merece, que ele fez. Então, se naquela semana o religioso teve bom, não teve nenhum pecado, falou: hoje eu acho que eu mereço alguma coisa, hein, Deus? Essa semana dá para a gente fazer uma oração meio mais fervorosa. Porque eu vou na igreja, porque eu sou fiel, faço aquilo, eu sou não sei o que, eu vou na igreja, vou na célula. Então eu tenho direito. Não, você não tem direito a nada, tudo é pela graça de Deus. Ele te ama, Ele quer te favorecer. Mas o religioso não vive o sobrenatural, ele só vive por aquilo que ele acha que ele merece. Então, pelos seus esforços, ele acha que ele merece. E olha que eu sei do que é isso. Eu sei muito bem do que é ser religioso. Muito tempo da minha vida eu fui, muito tempo. Eu achava que eu fazia por merecer. A minha vida toda eu fiquei na igreja servindo. De alguma forma, desde criança, desde adolescente, eu servia na igreja. Toda a minha história foi isso. Mas foi criando algo muito terrível em mim, um orgulho religioso em mim, que me impedia de viver o sobrenatural. Aí quando eu via que as pessoas iam para a vigília e via a glória de Deus brilhar, eu falava: lá vai o povo do vagalume, que está sentado aqui, minha esposa, o pai e a mãe dela, meu sogro e minha sogra. Porque o orgulhoso não admite isso. Porque ele não vive o sobrenatural, ele tem que criticar. É assim que você é. Sabe quando você vai viver o sobrenatural? Nunca. A não ser que você saia do barco hoje e arranque esse orgulho de você. Se você não arrancar o orgulho de você, o orgulho vai te matar. Quanto mais orgulho, presta atenção nisso aqui, por favor. Quanto mais orgulho você tem, menos útil no reino de Deus. Deus não usa orgulhoso. Quanto mais humilde, mais Deus vai te usar no reino dele. Sabe de uma coisa? Os improváveis estão fazendo grandes obras no reino de Deus. Lembra da mensagem da minha esposa? Dos acho que não. Deus ora para aqueles que acham que não é, e não é mesmo, mas com a graça de Deus, eles são. Aleluia. É assim que funciona. O orgulho é a pessoa cheia de justiça própria. Isaías mostra bem claro o que significa justiça própria para Deus. A tua justiça própria, irmão, para Deus é como trapo de imundícia, ou seja, não serve para nada. Você tem que crer na graça e no favor de Deus sobre a sua vida. Nós não merecemos, mas pelo amor Ele nos agracia, Ele dá o seu favor, Ele dá vida, Ele nos abençoa, Ele nos protege. Ele é bom. Nós cantamos aqui em todo o tempo: Ele é bom. Ele é bom para mim, Ele é bom para você, Ele é bom para nós. E na hora que nós estávamos cantando isso, eu falei: Deus, eu te louvo pela tua bondade, porque o Senhor não é igual a gente que quando eu estou com mau humor eu não sou legal. Né, meu filho? Não acorda meu pai não, senão ele vai, no meio da tarde, ele vai ficar meio... É dessa maneira. Eu falei: obrigado, Senhor, porque o Senhor não é igual a gente, que a gente está bom, ao mesmo tempo vem uma notícia, a gente fica mal-humorado, a gente começa a ficar mal-humorado, a gente deixa de ser bom. Mas Deus não. Você pode fazer a pior coisa que você fez, o pior pecado, Ele continua sendo bom. Se você se arrepender, se ajoelhar, pedir perdão, a bondade dele está sobre a sua vida. A misericórdia, o favor dele está sobre você. Ele é bom. Mas o orgulhoso não vê isso. Provérbios 16, 18 mostra que o orgulho, ele procede de um cristianismo sem Cristo. Eu te pergunto, existe cristianismo sem Cristo? Não, mas tem muito religioso vivendo o cristianismo. Ele acha que ele está vivendo o cristianismo, mas não tem Cristo nele. Não tem a cruz agindo nele. Ele e as pessoas do mundo é igual. Ele escuta a mesma coisa, ele come as mesmas coisas, vai nas mesmas festas, as mesmas músicas, veste as mesmas roupas e fala que é crente. Não tem cristianismo sem Cristo, não tem cristianismo sem renúncia, não tem cristianismo sem cruz.
E tem gente orgulhosa que está vivendo o cristianismo sem Cristo. Provérbios 16, 18 é o seguinte: o orgulho precede a destruição e a arrogância precede a queda. Irmãos, é só esperar, o orgulhoso uma hora vai quebrar a cara. Vai. Ele está por cima, está lá em cima, bonitão, cheio de grana, de status, poder. Daqui a pouco a queda vem. Por quê? Porque é orgulhoso e orgulhosa. E a pessoa não reconhece. E a pior coisa que tem é quando a pessoa não reconhece. Porque se reconhecer, a vitória chegou. Porque Deus dá graça aos humildes. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 diz: humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, porque no tempo oportuno Ele vos exaltará. Aleluia. Quem vai te exaltar? O Senhor, não é a sua força. E outra coisa, não adianta pedir: Deus me humilha. Humilhai-vos. Quem tem que decidir ser humilde é você. Quem anda em humildade é você. Você tem que decidir se humilhar. Provérbios 8:13 diz que o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba e a arrogância. Repete comigo: o temor do Senhor. Quem aqui verdadeiramente teme ao Senhor? Você teme ao Senhor mesmo? Então vê se se encaixa nisso aqui, porque a Bíblia está dizendo: aqueles que temem o Senhor, o temor do Senhor faz você aborrecer o mal. Você não gosta das coisas que é ruim, do mal. Aborrecer a soberba e a arrogância. Então o soberbo e a arrogância é que você não teme a Deus. Se você teme a Deus, você vai matar isso hoje em nome de Jesus. Você precisa tirar esse orgulho do seu coração. Ou você... Uma vez que eu preguei sobre isso, eu falei: o orgulho é como um agente corrosivo. Ou você tira ele da sua vida, ou ele vai te corroer por dentro, até te levar ao inferno. O orgulho é algo terrível. E o religioso, ele é cheio de orgulho, cheio de justiça própria. Esse tipo de pessoa não vai conseguir sair do barco, a não ser que você hoje confesse como pecado e arranque o orgulho, saia do barco, e você vai viver o sobrenatural de Deus. Segundo sentimento que te prende no barco, que te impede você sair do barco, que te impede você viver o sobrenatural, é o medo. Fala assim: medo. Quem aqui é medroso? Levanta a mão. Até para levantar a mão ele tem medo. Ninguém levantou igual a primeira. Vou tentar de novo. Quem é medroso aqui, levanta a mão bem alto assim, ó. Isso, está com medo. Tem medo de levantar a mão aqui, né? Versículo 26. Irmão, até quando Jesus vem socorrer, a pessoa medrosa acha que é fantasma. Eles gritaram, irmãos. Essa palavra aqui, gritaram, é pânico geral. E na minha Bíblia aqui, que mostra a palavra original, é como aquele grito da graia. Quem já ouviu esse tipo de... É pássaro isso? Que grita? É um trem meio... Então até isso... Então o pavor deles foi tão grande que eles gritaram de medo, eles tiveram medo. Imediatamente, no mesmo instante, para que eles não se apavorassem, não saísse todo mundo pulando, Jesus falou: não tenha medo. Porque o medo, irmãos, ele te aprisiona. O medo, quando você vê uma barata, você acha que é um dinossauro. De manhã eu errei, falei a marca do dinossauro, aí ele, meu filho, quis me corrigir. Já eu nem vou falar a marca dele agora na noite, no culto da noite. O medo te paralisa, te aprisiona, coloca você dentro de uma prisão, não deixa você viver o sobrenatural de Deus. O medo te impede de agir pela fé. Irmão, nós temos medo daquilo que nós não podemos controlar. Quantos concordam comigo? Aquilo que eu não consigo controlar, eu tenho medo. E eu quero te dar um segredo aqui. É exatamente isso que Deus está fazendo comigo e com você. Que você perca o controle da sua vida, para que você entregue o controle na mão dele. Porque eu é que sei, diz o Senhor, que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de prosperidade, pensamentos de paz, para dar o fim que vocês desejam. Jeremias 29:13, se eu não me engano. Deus tem pensamentos bons a nosso respeito. Isaías 55 diz: olha, presta atenção,
Os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Os meus caminhos para você são mais altos que os vossos caminhos. Assim como os céus são mais altos que a terra, os meus caminhos, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Então entrega a rédea, o comando da sua vida na mão dele. Mas quando nós não controlamos alguma situação, nós temos medo. Aquilo que foge da nossa razão lógica, a gente começa a ter medo. Irmão, se Jesus disse, não precisa ter medo. Se ele falou, venha, pode acreditar que o sobrenatural vai acontecer. O milagre vai acontecer. Escuta o que eu estou dizendo para você. Eu creio de todo o meu coração naquilo que eu estou pregando para você, né? Nós estamos enfrentando, e eu, né, com borboletas. E às vezes vem a razão dizendo, olha, não vai dar, o desafio é muito grande, é muito dinheiro. Mas eu continuo crendo. Eu continuo crendo de todo o meu coração que quem fez a promessa é fiel para cumprir. Não há condição humana, não. Nós não temos condição de construir uma igreja desse tamanho. Mas Deus conhece o nosso coração. Nós não estamos construindo para nós, mas é em honra ao nosso Deus. E quando nós estivermos aqui dentro celebrando ao Senhor, todos nós vamos cantar, foi pela graça. Foi pela graça, é o milagre do Senhor que aconteceu nessa casa. E Fernandópolis vai ver que aqui é o lugar da presença de Deus. E muitos vão querer saber o que acontece aqui dentro. Você vai falar assim, venha e vê. E eles vão ser salvos, aleluia. Mas o medo nos paralisa. O medo de várias coisas nos prende no natural, no comum. Muitas pessoas têm medo de arriscar algo porque vai manchar a sua credibilidade. Você vai ficar ruim com os amigos. Quantas vezes você não orou porque deveria orar, declarando o milagre do Senhor, e não orou porque você tem medo das pessoas falar, ah lá, o meu líder orou, aquela pessoa orou, mas não aconteceu nada. Ei, desde quando o poder é seu? A fé, você tem que liberar, você tem que orar. Você tem que vencer esse medo. Na reunião de oração, muitas vezes eu vim com dor de cabeça. Algumas vezes eu vim com dor de cabeça. Deus falava assim, ora, porque eu vou curar pessoas com dor de cabeça. Eu falei, mas Deus, isso eu estou falando, eu estou aqui ministrando, e Deus falando no meu coração. Eu falei, mas a minha está doendo. Ele falou, o dom, ele falou assim para mim, o dom que eu te dou é para edificar a minha igreja. Não é para você orar só por você. É isso que eu te digo, Marcos, tu será uma bênção, você vai ser curado. Não, o dom é para você ministrar as pessoas. Vai e ore por elas, que eu vou curar a dor de cabeça. A tua você recebe pela fé. Mas eu achava, não, é coisa da minha cabeça, porque eu estou com tanta dor de cabeça que eu estou pensando que Deus vai curar. Não, começamos a agir, começamos a declarar. Porque quem vai fazer não sou eu, é Ele. Eu não tenho que estar preocupado com a minha imagem, irmão. Eu não estou preocupado. Lembra que eu falei com vocês, olha, essa obra nós vamos começar. Se tiver que parar, nós paramos. Nós paramos. Porque eu confesso para você que no começo eu falei, meu Deus, se parar no meio do caminho, né, já fala mal desse pastor na cidade. Se parar no meio do caminho, fala, tá vendo aquele lá, quer dar uma de bom, começou, não deu conta de acabar. Eu falei, Deus, eu não estou preocupado com o meu nome, não. Eu quero fazer a tua vontade. Então, se o Senhor disse, nós vamos continuar essa obra, e o Senhor vai liberar recurso. Não estou preocupado com o meu nome, não. É o Senhor que vai fazer. O medo gera crentes covardes, que fogem da raia. Quantos crentes têm medo de uma pessoa endemoniada perto de você e foge? Não precisa levantar a mão para não te envergonhar. Eu profetizo que você vai passar como eu passei uma vez. Bem tradicional. Minha sogra. Vou contar minha sogra, essa é boa, essa é boa. Ela tinha uma empregada chamada Geni, né? E o marido dela era pai de santo, o João, pai de santo, né? Daqueles, que demônio violento. E nesse dia, estava eu não sei onde foi parar, parece que foi combinado. Minha esposa não estava perto, meu sogro não estava. E esse homem chegou e minha sogra só tinha eu. Vem aqui me ajudar aqui na sala, que eu não posso sentar sozinho com ele, nós vamos morar com ele. Eu falei, eu sou homem ou sou um saco de batata? Eu não quero, eu estou com medo. Se esse demônio vem para cima de mim, eu falei, meu Deus, me ajuda, Senhor. Eu entrei, irmãos. Eu não sei se eu atrapalhei, porque nem interceder na época eu não sabia. Eu fiquei ali assistindo o negócio. Medo. Por que medo? Porque eu estou preocupado comigo.
Mas quando eu entendo 1 João 4,4 diz: maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, eu não tenho medo. Você tem que vencer o medo. Outra coisa que eu aprendi: não adianta você falar, Deus tira o medo. Eu quero te explicar uma coisa. Para mim, você pode pensar diferente, eu te respeito, mas para mim, não é simplesmente você não vai mais ter medo. Você vai vencer o medo. Isso eu aprendi com a minha esposa. Tem que enfrentar. Tem que enfrentar. É assim que se vence medo, né? O Josué tinha medo de escuro. E nós tínhamos que comprar aquelas luzinhas, porque por isso que vende aquele monte de luzinhas. As crianças não sei porque que tem medo de escuro, não sei o que acontece. E ela falou, ele tem que enfrentar. E ele teve um trauma também de cachorro. Na infância, acho que passando de carrinho, alguma coisa com alguém, o cachorro latiu, ele deve ter criado um trauma, porque hoje não tanto, mas ele, quando ele viu um cachorro, chega a paralisar, ele gruda em mim. Falei, tem que vencer esse medo. Aí chega um cachorro, ele vem, eu vou sair fora, deixei ele sozinho. E ele vai, né? Eu falei, ele precisa vencer o medo. Até esse ano, acho que foi esse ano, ele estava estudando em outra escola. E ele falou, eu quero ir embora sozinho para casa. Porque tem criança que ele vai chegando perto dos 11 anos, ele acha que ele já, né? Eu quero ir sozinho para casa. E aí eu falei para Renato, falou, o José quer ir embora para casa sozinho, ou para o restaurante ali, que é uns 4 quarteirão ali da escola dele. Aí a Renato falou assim, mas ele tem medo do cachorro. Eu falei, mas ele vai ter que enfrentar. A gente ora para não entrar em pânico, mas ele vai ter que enfrentar. Sozinho ele vai ter que se virar. Se ele vê um cachorro, só Deus sabe o que vai acontecer. Eu falei, mas está liberado, pode ir, meu filho. Não sei se passou alguma coisa, até agora está indo bem. Já faz 6 meses, está indo bem. Mas tem que enfrentar. Então a gente faz ele enfrentar. Sabe o que Deus vai fazer com você hoje? Vai fazer você enfrentar esse medo, sair dessa paralisia, para que você possa pisar nas águas e viver o sobrenatural de Deus. Irmãos, o medo é algo terrível. Olha, presta atenção. O exército de Israel, irmão, os soldados, eles são preparados para a guerra, não é? São preparados, ainda mais naquela época, irmão. Guerra, eles estão preparados, ou mata, ou morre. Todo soldado está preparado para isso. Mas um homem só, um gigante, um só, desafiou todo o exército de Israel, e todos eles, igual o filme, com medo de um homem. Irmão, presta atenção, vamos fazer uma estratégia. Eu sou comandante, falo o seguinte, a hora que esse gigante dá uma bobeada, nós vamos todo mundo para cima dele, e nós vamos matar, vamos um monte em cima dele, nós mata esse cara, com medo de um. Mas o cara tem 3 metros, melhor ainda, quanto maior, melhor a queda. Mas todo o exército de Israel estava com medo de um homem. Isso é normal? Não, porque o medo paralisa todo um exército. Mas aí chega um chamado Davizinho. Não é possível, ele está enxergando outra coisa. Os outros viam ele 3 metros. Davi deve ter visto ele de 1,5 metro. Não é possível. Davi viu outra coisa. Sabe o que Davi viu? Ele viu com os olhos de Deus e falou, essa testa é grande, não é. Se eu já sou bom com uma testa pequena, imagina uma dessa. Não tem medo não. Você está desafiando o meu Deus, e o meu Deus é maior do que qualquer um. Mas tem muito crente correndo de uma barata. Você tem que vencer esse medo hoje. Não tenha medo das circunstâncias adversas, não tenha medo do vento. O vento vai vir para todo mundo, irmão. Vento contrário vem na minha vida, vem na sua enfermidade, ou problema financeiro, ou é casamento, teus filhos. O vento vem para todo mundo. O que você vai fazer com isso é que é diferente. Você precisa vencer esse medo. Todo mundo que está próximo de você vai fazer você se acovardar. Até a nossa família fala, não, mas não é assim, ó, não pode. Você está muito louco, está muito bitolado. Muitas pessoas na sua volta, eu quero te dar um segredo. Sai de perto dos incrédulos. Isso aí é muito difícil. Você está acreditando nisso? Você acha que Deus vai mudar isso? Você acha que Deus vai te abençoar nisso? Você acha que Deus vai te prosperar? Você acha que esse dinheiro vai sair? Vai em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus. Os covardes não vai chegar até o fim não, irmão. 2 Timóteo capítulo 2 versículo 7, o apóstolo Paulo diz, escrevendo para o seu filho na fé, Timóteo, ele diz, porque Deus não nos deu espírito de covardia. Deus, repete comigo, Deus não me deu espírito de covardia. Então fala bem alto, eu não sou covarde. Você que levantou a medo, quase todo mundo levantou a mão porque tinha medo. Fala assim, eu não sou medroso. Eu vou vencer todas as circunstâncias contrárias. Não porque eu posso, mas que aquele que está em mim é maior
do que qualquer problema. Em nome de Jesus. Se você crer, fala amém. Aleluia. Aleluia. Deus nos deu espírito de poder. Dunamis. Dunamis. Poder de Deus. Lembra de Jairo? Jairo foi até Jesus. A filha dele estava morrendo, praticamente morta. Jesus falou: eu vou na sua casa, Jairo. Mas, irmão, aconteceu muita coisa. O percurso era meio longo, demorou um pouco para ir. No meio do caminho, você conhece a história, a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus. Ele parou, conversou com ela, aquela mulher foi curada. E nesse meio de tempo chegou alguém da casa de Jairo e falou: Jairo, presta atenção, não incomode mais Jesus, não incomode mais o mestre, porque a tua filha já era. Na versão de hoje, na versão NVM do Marcos aqui, fala: já era, já morreu, não tem mais jeito. Jesus escutou esses abençoados que falou para Jairo. Em Marcos, se você, depois você só anota, não precisa pôr não, Marcos 5,36, Jesus disse assim, ó: não tenha medo. Jesus só falou isso para Jairo: Jairo, presta atenção, até agora você está crendo. Ele falou: não tenha medo, apenas, ou seja, continue crendo que aquele que você chamou para ir para a sua casa, Ele é poderoso para fazer ressuscitar a tua filha. E porque ele creu, a filha dele reviveu. Aleluia. O medo faz você perder o teu milagre. Você precisa vencer o medo. Sabe, nós temos que parar, irmão. Nós vamos viver um novo tempo nessa casa. Escuta o que eu estou dizendo para você. Um tempo de amor, um tempo de profundidade em Deus. Eu creio de todo o meu coração. As trevas vai piorar. As coisas vai ficar pior nesse mundo aqui. Vai ficar pior. As trevas vai ser intensa. Mas ao mesmo tempo que cresce o império das trevas, a igreja do Senhor Jesus vai ser liberado poder, sinais, maravilhas. Dentro da igreja vai acontecer um monte de milagre. É dentro da igreja que a coisa vai começar a acontecer. Mas naqueles que decidem sair do barco. Eu estou dizendo para você, eu creio em todo o meu coração. Aonde vai rodar dinheiro? Dentro da igreja, dos crentes. Deus vai fazer isso acontecer naqueles que são verdadeiramente filhos de Deus. Primeiro sentimento que você tem que tirar, qual é? Segundo? E terceiro, qual é? Ninguém tem revelação, quem vem de manhã não pode falar. Incredulidade. A incredulidade é a chave que te fecha no natural. A fé é a chave que te move no sobrenatural. Agora a incredulidade é o inverso. A incredulidade é aquilo que te fecha, é a chave que fecha você no natural. Você não consegue viver o sobrenatural, você não sai do barco. Irmão, naquele barco, se eu tivesse lá, vou ser bem sincero: Jesus, é você mesmo? Então acalma essas ondas. Eu não ia falar, irmão, estou falando sério, eu não ia falar. Eu vou então. Eu acredito que eu não ia falar. Eu acredito que eu ia falar: por favor, não deixe a gente morrer afogado. Acalma essas ondas, pare o vento. Eu ia pedir, mas eu não ia falar. Então manda eu ir andar sobre as águas. Mas Pedro, talvez você é sanguíneo como ele, talvez arriscaria dar uns passos também. Mas a incredulidade prende as pessoas dentro do barco. A incredulidade, presta atenção, é a dúvida frequente. Será? Agora nesse momento, tem gente falando assim: nossa, está muito bonita, legal essa pregação, pastor. O duro é viver ela. Se eu soubesse o que eu estou enfrentando, o que eu estou passando, se o senhor conhecesse o meu marido, a minha esposa, a minha situação financeira, incrédulo. Aquele que pede para Deus duvidando, não vai receber. É simples assim. Jesus disse: olha, aquele que pede duvidando, você acha que vai receber alguma coisa de Deus? Irmãos, a incredulidade é algo terrível na vida do crente. Por que é terrível? Porque ele vive num ambiente profético de milagre e ele não recebe nada, ele não consegue mover no sobrenatural. Ele se alegra com o milagre dos outros. E eu estou te chamando hoje. Eu não. Jesus está te chamando: vem, sai do barco, para você ter suas próprias experiências de milagre.
Eu entendo, irmão, de todo o meu coração, o que Jesus quis chamar aqueles discípulos para andar com Jesus, era para mostrar o seu caráter, sim, tudo isso é verdade, princípios, né, de vida, mas para mim, era a aula prática de fé. Porque quando Jesus deixasse eles precisavam crer em tudo aquilo que eles viram. O Espírito Santo ia trazer à memória deles tudo aquilo que eles viram que Jesus fez. Então, na verdade, você precisa crer, porque senão você não vai chegar até o fim. Então você tem que tirar a incredulidade hoje. A incredulidade sempre foca nas impossibilidades. A incredulidade, ela faz você olhar só para as circunstâncias e nos obstáculos que são maiores do que eles são. Lembra daqueles 10 espias? 8 chegou falando, olha, aquele povo, eles devoram, a gente somos como um gafanhoto. Eles olharam uma situação que não era real. Mas a incredulidade deles faz crescer as circunstâncias, os problemas, as dificuldades. A incredulidade tira os olhos daquele que pode resolver o problema e fazer o impossível possível e coloca nas circunstâncias. Pedro andou sobre as águas ou não andou? Mas irmãos, ele andou enquanto ele estava diante de uma palavra, vem, enquanto ele estava focado em Jesus. Mas a Bíblia tem essa particularidade para você entender, é um princípio. Aqui não é para você agora ir no rio agora e começar, Deus, em nome de Jesus, agora eu vou andar sobre as águas. Não é para você pegar agora um barco e começar a querer fazer teste para andar sobre as águas. Não é isso que está aqui, não foi escrito para isso. É o princípio que você tem que entender. É o princípio, e Pedro andou. Só que quando ele olhou, a Bíblia fala, tirou os olhos de Jesus, da palavra de Jesus. Ele olhou o vento, as ondas, o que aconteceu com ele? Ele já estava perto de Jesus, porque o texto fala que a hora que ele afundou, Jesus pegou ele pela mão, ele já estava perto. Quantas vezes as pessoas estão perdendo o milagre, pertinho de receber? Hebreus 3,19 diz assim, o povo, aquele povo que Deus tirou da escravidão, eles não entraram no descanso, eles não entraram na terra prometida por causa da incredulidade. Meu Deus, terrível isso. Aquele que perseverar até o fim, aqueles que tiver fé até o fim, guardar a fé, receberá a coroa da vida. Paulo disse isso, ele nos ensina isso. Eu combati o bom combate, completei a carreira, mas o mais importante é você guardar a fé. Você tem que vencer a incredulidade hoje. Irmãos, não é fácil, eu concordo com você, não é fácil. Só que a incredulidade é pecado. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, ali tem uma lista de um monte de pecado. Um monte de pecado. E no final do versículo diz assim, esses que praticam essas coisas, eles vão sofrer a segunda morte, vai ser jogado no lago de fogo, de enxofre. Significa a segunda morte. E no meio dessas coisas está os medrosos, lê lá, covardes e os... É sério, irmão. O irmão fala assim, é sério, irmão. Você precisa crer. Você precisa vencer essa incredulidade hoje. Você tem que sair do barco. Você precisa tomar uma atitude hoje. A incredulidade fala assim, se você pisar nessa água, você vai afundar. Lembre da lei da gravidade. Ninguém andou. Ninguém andou. Só 2 pessoas até hoje andou. Jesus e Pedro. Irmão, se Jesus falou por ele, Pedro, por que duvidastes? Porque se você não duvida, você ia e não ia afundar. Só que eu acredito que Jesus não pegou ele no colo. Eu acredito que ele voltou andando para o barco também. Acho que ele deu mais uma passeadinha ainda. Vocês concordam comigo? Acho que Jesus não pegou ele no colo não, né? Acho que não. De volta levantou. Oh, meu filho Pedro, por que você duvidou? Vamos voltar para lá. E ele foi andando de novo. Mas ele ali estava aprendendo uma lição. Se Jesus disse, você não pode ter outra atitude a não ser crer na palavra de Deus. 4º sentimento para mim terminar. Comodismo. Outro sentimento que, como tem crente acomodado, misericórdia. Você quer ver uma coisa? Quantos crentes acomodados tem aqui nessa noite?
Está invertendo. De manhã, uns falam outras coisas, de noite é outro. A hora que eu falei, quantos crentes acomodados tem aqui de manhã, irmão? Todo mundo, ou 95% levantou a mão que era crente acomodado. Aqui foi tudo medroso, de noite. Mudou. Os medrosos veio de noite, os acomodados veio de manhã. Mas que bom que a palavra serviu para todos, aleluia. Vou tentar de novo. Quantos crentes acomodados eu tenho aqui? Não, pastor, para mim tá bom. Ó, eu era alcoólatra, não sou mais. Eu tinha um salário mais, agora eu consigo viver. De vez em quando como até uma picanha. Não, para mim tá bom. Ei, presta atenção, quer dizer que o bom é inimigo do excelente. Não tá bom. Deus tem mais para você. Escuta o que eu estou dizendo. Deus tem mais para você. Acomodação é aquela pessoa que vive no barco. Ele não quer se arriscar. Irmão, porque sair do barco é arriscar. Quantos concordam comigo? É arriscar. É arriscar. Não é fácil. Mas Pedro arriscou. Pedro saiu da zona de conforto. Pastor, mas que jeito está confortável num barco que vai afundar. Irmãos, o conforto é melhor dentro do barco do que se lançar no mar. Ainda mesmo que o barco está batendo para lá e para cá, o lugar mais cômodo ainda é o barco. Ah, pastor, eu estou indo na igreja. E eu nunca pensei que ia ser crente. Já está na igreja, já está bom demais. Não está bom. Deus tem mais para você. Deus quer cumprir um propósito na sua vida. E aí eu escrevi agora à noite, eu acrescentei algo, diz assim: o conformismo está levando crentes a viver uma vida sem propósito. Deus te criou com um grande propósito, mas a tua vida acomodada, você nunca vai ver o sobrenatural. Crentes infrutíferos, crentes que Deus já tem chamado há muito tempo. Abre a sua casa para ter uma célula, coloca a sua vida em ordem para você ser líder de célula. Não, tá bom, não, quero saber, não dá muito trabalho esse negócio. Não vou ficar trabalhando para esse pastor, não. Crentes acomodados, domingo após domingo, parecendo um cofre, só recebendo. Você não é lago não, meu irmão. Você é um rio. Aqueles que creem em mim, serão rios, a água vai fluir. É rio, tem que tocar em outras pessoas. Você não é lago para represar em você não. Você não é cofre. Você não tem que guardar, você tem que receber e dar. De graça recebemos, nós abençoamos as pessoas. Mas quantos crentes acomodados nós temos? Não, tá bom, pastor, eu não quero mexer não. No barco aqui tá bom, estou indo na igreja, tá bom demais, né? Porque você sabe que para viver o sobrenatural você tem que sair do comodismo, vai ter que orar mais, vai ter que jejuar, vai ter que ser fiel nos dias, nas ofertas. Então é melhor ficar do jeito que está, né? Alguns chegam ao cume e dizem: eu não nasci para isso não, pastor. Eu tenho uma vidinha bem rasa aqui mesmo, está bom demais. Escuta uma coisa, irmão. Eu acredito que tudo que está acontecendo nessa igreja é o plano e propósito de Deus. Mas eu acredito que poderia ter começado antes tudo isso. Porque eu e minha esposa, a primeira palavra profética, a gente não vai atrás de profeta. Tem gente que gosta de ir atrás de profeta. Nós não vamos. Mas quando nós começamos na MFI, eu não lembro se faz 7 ou 8 anos atrás, acho que faz 8 anos mais ou menos, uns 8 anos que a gente foi a primeira vez, né? Um pastor americano, a gente até passou aqui para os líderes uma vez, ele falando sobre a nossa cidade. Ele nem sabe onde fica Fernandópolis, nunca nos conheceu. No meio de um monte de pastor, ele chamou nós dois para frente e começou a liberar sobre nós, sobre a nossa vida, ministério, vai ser grande, vai ser isso, aquele negócio. Irmãos, eu recebo aquela unção, eu sabia que Deus estava fazendo algo em mim. Ele falou: Deus está fazendo um rebuliço aí dentro de você, está mudando conceitos. E eu falei: amém, senti aquela unção, tremia, caí no chão, aquele negócio. Aí eu levantava e falava: amém, se Deus quiser vai acontecer. Era essa a minha postura. Aí outro ano de novo, eu não vou atrás de profeta, mas Deus liberando, falando com a gente. Eu acredito que poderia ter antecipado tudo isso que está acontecendo hoje, mas chegou o tempo de Deus. Mas um dia eu decidi crer que Deus não tinha errado comigo. Porque eu confesso, eu falei: Deus está errando, esses profetas estão errando a pessoa. Devia ser o casal do meu lado, não era eu. Eu não tenho essa capacidade. Um dia eu falei para Deus: Deus, eu não tenho nada que chame a atenção das pessoas. Não tenho nada. Eu não sou um pastor que tem uma performance aqui no púlpito.
Eu não sou simpático, as crianças têm medo de mim, aquelas que não têm o pai põem terror, falam, eu vou falar pastor, fica pior. Deus abençoe os pais que faz isso. Desejo em dobro tudo que você está fazendo por mim. A gente falou que vai tirar uma foto, vai pôr a minha lá, quando o menino fizer arte, vai pôr minha foto. Olha lá, pastor, tá vendo? Falei, amém, Deus te abençoe, meu filho. Mas um dia eu decidi crer. Mas eu falei para Deus, Deus, eu não tenho performance, eu não tenho uma boa, eu não sou eloquente, não falo bonito, não fiz omelete, não fiz nada disso, Deus, eu não tenho nada que chamar atenção. Eu gosto de pessoas que estão pregando, como a esposa está pregando aquilo, que começa a cantar no meio da pregação, eu acho isso maravilhoso, lindo. Pastor que começa a cantar junto, eu falo, meu Deus, não tem nada disso. Eu não sou repré-pré, o que eu tenho? Por que o Senhor me chamou? Eu não tenho nada que chama a atenção das pessoas. Mas eu falei, Deus, eu decido acreditar no Senhor de uma vez por todas. Eu decido acreditar, a única coisa que eu tenho, Senhor, é o meu coração. Eu falei, está aqui na sua mão, faz aquilo que o Senhor prometeu. E eu vou decidir crer, e a partir de agora eu vou agir no sobrenatural. Tudo aquilo que o Senhor profetizou vai acontecer, porque eu creio que o Senhor não errou comigo. Irmãos, a partir daquele ano nós saímos de 20 células para 40 células. Multiplicou as finanças da igreja. Começou a acontecer um monte de milagre, porque eu decidi sair do barco. Eu decidi crer que Deus não tinha errado comigo. Eu abri para o novo de Deus. Eu falei, eu quero viver tudo isso, Senhor. Eu não tenho condição, mas o Senhor é poderoso. O Senhor não chama os capacitados, mas o Senhor capacita aqueles que o Senhor chama. O Senhor chama aqueles que não são, para confundir aqueles que acham que são. Eu sei que tinha muita gente mais preparada do que eu para fazer essa obra em Fernandópolis, mas Deus me chamou. Eu falei, então eis-me aqui. Deus está chamando você para fazer uma grande obra, mas você tem que sair do barco, tem que sair do comodismo. O primeiro sentimento que você tem que vencer ou tirar, qual é? O segundo, terceiro e quarto. Feche teus olhos, levante as suas mãos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu creio de todo o meu coração que essa palavra é do céu para nós. Eu quero dizer para você que aceitar as situações pequenas da vida é viver uma vida cristã medíocre e limitada. E Deus está chamando você nessa noite, venha, saia do barco. Vamos viver o sobrenatural. Não se acomode ao superficial, ao raso, ao comum, aquilo que é ordinário, aquilo que é habitual, a rotina, ao frequente, ao regular. Saia do barco e vamos viver o sobrenatural. Eu creio que hoje pode ser o dia da vitória na sua vida. Eu creio que pode ser o começo. Eu lembro quando eu comecei a liberar aqui, irmãos, no primeiro culto do ano, que Deus ia favorecer muita gente financeiramente, que Deus ia abrir portas, que Deus ia curar, que Deus ia restaurar casamento. Eu liberei várias promessas de Deus, favor de Deus. Eu quero dizer para você que Deus tem mais para nós nesse segundo semestre. Deus está chamando essa comunidade, sai do barco. Sai do barco e vamos caminhar no sobrenatural. O justo não vive por vista, mas ele tem que andar por fé. Está na hora de você acreditar que Deus não errou com você. Vamos viver o extraordinário de Deus. Vamos viver o sobrenatural. Deus não te deu espírito de covardia, mas de poder. De poder. Então você tem que vencer o orgulho hoje. Eu quero chamar, eu sei que tem bastante gente, talvez não vai caber, mas profeticamente eu queria que você saia. Presta atenção, não saia ainda. Eu não quero gente empolgada. Eu não quero gente que venha na alma. Mas eu quero crentes hoje que o Espírito Santo falou ao teu coração, que você está ouvindo Jesus te chamar, falando, venha, que eu vou fazer você viver o sobrenatural. Você não vai mais viver o natural. Eu vou te mostrar sinais, maravilhas, milagres. Eu vou fazer de você uma bênção. Se você crê e o Espírito Santo falou com você, de alguma forma você sai do seu lugar, como estiver saindo do barco. Vem para frente, para o corredor, aonde você estiver. Mas você vai ter que se movimentar. Já vem clamando a Ele. Deus vai mudar a tua história. Deus pode mudar a tua casa.
pode curar, Deus pode libertar. Faz dessa canção a tua oração nessa noite.